está aqui para a nossa segunda videoaula. Então, já falamos de adição, subtração, multiplicação, divisão, e agora a gente vai continuar aí na linha dos números naturais, falando hoje sobre potenciação e radiciação. Vocês encontram na apostila de vocês, das páginas 266 até a 275, número 2. Lembrando que eu preciso que vocês enviem para o e-mail profbruna.santolinha@gmail.com. E qualquer dúvida, e depois, quando vocês terminarem de resolver esses exercícios, me enviem, que é para poder eu corrigir. Então, vamos lá. Vamos lembrar aí o que é a potência de números. Vamos saber, né? O que são potências de números naturais. A potência de um número natural é a multiplicação de fatores iguais. Aí você vai falar assim, como assim, professora? Então, ó, base é o número que a gente vai repetir. E expoente é a quantidade de vezes que a gente vai repetir essa base. Então, aqui no caso, eu fiz 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125, que é o resultado e que a gente chama de potência. Então, ó, botei mais exemplos aqui explicadinhos, ó. 2 elevado a 5. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, esse 5 representa a quantidade de vezes que você vai ter que escrever esse número 2. Aí, o do 3, a gente tem um nome específico. 3 elevado ao cubo. Toda vez que eu falar de cubo, eu estou elevando a 3. Ou seja, eu vou repetir 3 vezes esse número 3. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. E toda vez que está elevado a 2, a gente chama de ao quadrado. Ou seja, ele vezes ele mesmo. 7 vezes 7, 49. Tranquilo, gente? No decorrer aí a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso. Mas é bem tranquilo. Lembrem sempre disso. Que a base é o número que você vai repetir e o expoente é a quantidade de vezes que você vai escrever esse número. Então, vamos lá. Potências especiais. Potência de expoente zero. Todo número elevado a zero é 1. Isso é uma definição. Não importa qual seja o número aqui, ó. 3 elevado a zero deu 1. 5 elevado a zero deu 1. 1055 elevado a zero também deu 1. Não importa o tamanho do número, não importa nada. Sempre vai ser 1. Potência de expoente 1. Toda potência cujo expoente é 1 tem como resultado a própria base. Então, ó, 4 elevado a 1 é igual a 4. 10 elevado a 1 é igual a 10. 1748 elevado a 1, 1748. Então, toda vez que tiver elevado a 1, o resultado é ele mesmo. Potência de base 1. Toda potência cuja base é 1 tem como resultado o próprio 1. Então, ó, 1 elevado a 3, 1. 1 elevado a 4, 1. Não importa quantas vezes você faça, 1 vezes 1 sempre vai ser 1. Então, não importa qual número que esteja aqui em cima, o resultado sempre é 1. Seguindo o mesmo raciocínio, isso também acontece com a base 0. O número elevado a 0, o número 0 elevado a qualquer número diferente de 0 é igual a 0. Então, ó, 0 elevado a 3, 0. 0 elevado a 47 é 0. 0 elevado a qualquer número. Por quê? 0 vezes 0 sempre vai ser 0. E potência de base 10 em uma potência cuja base é 10 e o expoente é um número natural, o resultado é igual a 1. 1 seguido da quantidade de zeros indicados no expoente. Então, ó, 10 ao quadrado eu coloquei 2 zeros. 10 elevado a 7, então eu vou colocar 7 zeros. 10 elevado a 5, então eu vou colocar 5 zeros. Se tivesse aqui 10 elevado a 10, eu colocaria 10 zeros. Então, esse número aqui, ó, do expoente, representa a quantidade de zeros que você vai colocar no resultado, tá? Isso é uma dica que eu tô dando aí pra vocês, tá? Porque se vocês quiserem fazer a conta, 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vai dar sempre o mesmo resultado, tá bom? Então, seguindo a mesma linha, radiciação de números naturais. A radiciação é o oposto da potenciação. Então, ó, como assim? Vamos ver aqui, ó. O símbolozinho a gente chama de radical. O número que está dentro dessa raiz a gente chama de radicando. N, que é o númerozinho daqui de fora, é o índice. E B é o resultado que a gente chama de raiz. Então, vamos direitinho aqui, ó. Exemplo.
Raiz de 4 é igual a 2. Por que a raiz quadrada de 4 é igual a 2? Porque 2 ao quadrado deu 4. 2 vezes 2 dá 4. Então, é um número que multiplicado por ele mesmo deu 4. Raiz de 9, ó, é igual a 3. Por quê? Porque 3 vezes 3, 3 ao quadrado é igual a 9. Raiz de 100 é igual a 10. Por quê? Porque 10 ao quadrado é igual a 100, ó. 10 vezes 10 deu 100. Tá? Então, você sempre vai buscar um número que vezes ele mesmo vai dar o resultado que está dentro do radical, tá bom? Então, ó, somente os números quadrados perfeitos têm raiz quadrada exata. Então, ó, aqui tem uns exemplos, ó, raiz quadrada perfeita, ó. 0, a raiz quadrada de 0 é 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Ó, 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. A raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. Ó, a mesma coisa com 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. E assim, aqui nós temos só algumas das raízes perfeitas, tá? Dos quadrados perfeitos. Tranquilo, gente? Então, ó, aqui eu botei mais alguns exemplos. Ó, raiz de 169 é 13, por quê? 13 vezes 13, 169. Raiz de 49 é igual a 7. Por quê? 7 vezes 7, 49. Raiz quadrada de 400 é igual a 20. Por quê? 20 vezes 20, 400. Tranquilo, gente? Então, bem tranquilo, né? Então, concluindo, eu quero que vocês façam da 275 até a 288. Me enviem qualquer dúvida e os exercícios prontos, tá bom? E até a próxima. Se cuidem. Um grande beijo para todos.